Porque Jerusalém será uma espécie de imã para atrair o anticristo e as nações ímpias. Estamos falando do terceiro arrebatamento, já falamos do primeiro, que é o filho varão, falamos do segundo, que é das primícias, e começamos a falar do terceiro arrebatamento, que é o arrebatamento do trigo, tá bom? E aí nós vamos comentar um pouco hoje sobre o arrebatamento do trigo. Vamos concluir, na verdade, essa parte, para na próxima aula falarmos a respeito dos subgrupos do trigo, então do arrebatamento do trigo. E aí, irmãos, eu estou finalizando também a escrita do meu livro 3 minutos depois da morte, a esperança além do túmulo. Esse é o tema do livro. Irmão, está extraordinário, e nós estamos falando sobre isso. Então eu falo um pouco sobre os compartimentos do pós-morte, e aí essas aulas que nós estamos dando aqui também, que nós estamos aplicando aqui sobre os 7 arrebatamentos, nós vamos transformar essas aulas também num livro, amém, crente? E nós vamos confeccionar ele, tá? Mateus 13:30 diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. O que é a colheita, gente? Vamos retomar aí o raciocínio. O arrebatamento do quê? Do trigo. Do trigo. A colheita, falou da colheita, fala do trigo, tá? Colheita é trigo, primícia é cevada, tá bom? É o terceiro. Então, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então, a colheita é o trigo. Nós estamos em Mateus 13:30. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado depois, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que é o apontamento do celeiro aqui? Se falando do arrebatamento, aonde é o celeiro? Nas nuvens. O inimigo que o semeou é o diabo. Irmão, isso é muito interessante, porque nós estamos falando do final da consumação da era. E para esse tempo, eu disse para os irmãos que o joio são as nações ímpias reunidas com o anticristo, amém? Tá claro isso? Então, o que é o joio? O joio não são os falsos crentes, tá, irmão? Como o povo pensa, não. O joio são os falsos crentes. Não, não são os falsos crentes. O joio são as nações ímpias, unidas com o anticristo, na vindima da terra, na videira terrena, naquilo que é meia, naquilo que é terreno, naquilo que é diabólico, naquilo que é natural. E aí, o joio são as nações ímpias, reunidos com o anticristo. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, assim, Satanás é quem vai plantar essa semente no coração das nações, obviamente. Quando o diabo for trazer o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai chegar exatamente na boca do mar e vai invocar o espírito do abismo, que é o anticristo, e ele vai sair exatamente de lá. Então ele vai dar o poder para o anticristo. Então quem semeou é o diabo. Aí olha o texto: a ceifa. O que é ceifa, gente? É a colheita. A ceifa é a colheita da consumação. Então, assim, essa ceifa é o que marca o fim dessa era. Olha que poderoso, gente. Nos 3 minutos depois da morte, eu comento um pouco sobre a seção para onde vão os justos e a luz que tem lá no lugar do justo, né? E aí algo interessante é o seguinte: imagina só, o arrebatamento do filho varão aconteceu, a primícia aconteceu, e assim, o que tem que ficar claro? O arrebatamento do filho varão aconteceu, a primícia aconteceu, aí começa o arrebatamento do trigo. Quando terminar aqui, toda essa ceifa, essa colheita, então aqui marca o fim da era dos 7 anos finais. Os 7 anos de tribulação se encerra exatamente aqui com a ceifa, que é a consumação do século, a consumação da era. E quem são os ceifeiros? Os anjos. Então os anjos aqui de Mateus 13
é a mesma espada afiada de Apocalipse 14. Lembra que nós vemos lá que a seara está madura? Lembra? A colheita está pronta, vamos colher? E aí o anjo deu a ordem: pegue a espada aguda, a espada afiada e ceifa. Então essa espada afiada que vai ceifar, quem é ela? Os próprios anjos. Então os anjos que operacionalizam o mundo espiritual é a espada afiada na mão de Deus. Poderoso, né? A foice aguda, essa foice aguda é essa espada afiada. Essa foice aguda que vai ceifar, e no Apocalipse 14, é o mesmo anjo aqui de Mateus 13. Então, a foice aguda de Apocalipse 14 é o mesmo anjo de Mateus 13. Ok? E aí, o joio e o trigo, eles vão ficar junto. Até quando o joio e o trigo ficam junto? Agora, vamos pensar aí, crente, ó. Até quando? Uau! Até a consumação, até a ceifa, até a colheita. É isso aí, gente. Então, o joio e o trigo vai ficar junto até a consumação da era, até a ceifa. E a era acaba no final dos 7 anos. Amém? Então, nesse momento, ó, o Senhor vai vindo, ele envia o anjo para poder vir e ajuntar, pegar assim, o joio e atar em feixes. Juntou eles ali no vale do Armagedon, no Megido. O que é que acontece? O Senhor arrebata o seu povo. Ele termina de arrebatar o trigo, aí ele sai de cima das nuvens e ele aparece. E por que ele vai aparecer? Porque ele arrebatou. Então não tem mais crente na terra. Aí o que vai acontecer? Os judeus remanescentes vão clamar, porque imagina só, o anticristo e mais as nações ímpias reunidas no vale do Armagedon para pisotear os judeus. Vai massacrar, irmão. E aí o que acontece? Os judeus clamam: até quando, Senhor? Até quando passaremos por isso? Vem nos ajudar, nos socorre. E aí o Senhor sai de cima das nuvens, como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Nós estamos fazendo um paralelo exatamente da colheita da primícia para o templo e do trigo para o celeiro. E o joio é queimado depois que o trigo é levado para o celeiro. E aí queima-se o trigo, queima-se o joio após a colheita do trigo. Então ele está fazendo uma comparação, um paralelo. Assim como o joio é queimado quando se colhe o trigo, assim também vai acontecer com essas nações ímpias, esses que praticaram iniquidade, esses que foram contra a Cristo e contra o seu Deus. Então, assim como o joio é queimado, assim as nações ímpias serão também lançadas. Isso, exatamente, é um paralelo, né, que ele está usando o exemplo da primícia. Isso, da primícia e do trigo, e no caso falando do joio também, para comparar com o espiritual do que vai acontecer com os crentes e com os ímpios. Então, ele está usando exatamente esse exemplo, de primícia, trigo e joio, para poder falar dos crentes, dos vencedores, dos crentes que ficaram, e dos ímpios com o anticristo. E aí ele está dizendo o seguinte: assim como o joio é queimado, assim como nós falamos, né, que colhe-se o trigo, leva para o celeiro. Uma vez que levou o trigo para o celeiro, o joio está atado no campo, vem e queima o joio. Então dessa mesma maneira vai acontecer. Levou o trigo para o celeiro, ou seja, arrebatou o restante dos crentes. Uma vez que arrebatou o restante dos crentes, ele vai vir pisar. Então aqui no caso de Mateus 13, ele vai usar a figura de pisar, de queimar o joio. Em Apocalipse 14, ele usa a figura de pisar a uva, que é a vindima. Lembra que nós vemos lá? Que é a videira falsa, a videira da terra. Então ele vai pisar a videira, a vindima, lá em Apocalipse 14, assim, usando um paralelo com o queimar do joio. Então o queimar do joio em Mateus 13 e o pisar da uva em Apocalipse 14 é a mesma coisa. Ok? Amém, meu povo? Então, nesse queimar
no queimar do trigo, é a reunião do Armagedon. É a batalha ali do Armagedon que vai encerrar a era, que nós vemos no versículo 39. Então é essa batalha, consumação da era, que é essa reunião no vale do Armagedon para essa peleja. E é exatamente ali que se encerra essa era. Então, a reunião das nações no vale do Armagedon acontece antes. Isso está claro, gente? Está assim, ó, a reunião, juntando ali, ó, juntou as nações ímpias ali, acontece antes do arrebatamento dos trigos. Certo isso aqui? Primeiro vai atar, né? Isso. Essa reunião é esse atar. Então tem que atar, tem que juntar ali. Então uma vez que ele juntou ali o anticristo, porque Jerusalém será uma espécie de imã para atrair o anticristo e as nações ímpias, que o próprio Deus vai usar para atrair. E aí, Isaías diz assim, ó, lá em Apocalipse diz que ele vai pisar o lagar da ira de Deus. E lá em Isaías, o que Jesus fala? Ele declara dizendo assim, ó, eu sozinho pisei o lagar da ira. Então ele vem sozinho pisar esse lagar. Nós vamos querer. Não, agora, hoje nós temos medo, né? Temos medo do Hamas hoje. Mas naquele dia, irmão, ninguém vai ter medo, não. Vai querer encarar o Hamas, o Hezbollah, todo mundo, ISIS, o islamismo, tudo, os crentes tudo corajoso. Aí Jesus vai olhar e falar assim, não, fica tranquilo, que essa conversa é comigo. E aí sozinho ele pisa o lagar da ira de Deus. Os trigos sobem antes. Sim. Estão incluídos. Na verdade, o Islã será um braço do anticristo, né? Porque os cristãos que vão morrer degolados, como que o Islã mata hoje, gente? Esse povo aí, eles são meio evoluídos, estão matando no tiro, né? Mas a forma mesmo do Islã matar é por degola. Esse povo mata degolando. Ele não tem dó nem piedade, né? Não tem. E aí, qual que vai ser a ideia? Eles vão ouvir falar do Senhor, mas não vão querer o Senhor. E até hoje, tipo assim, é raridade, irmão, assim, quebrar o muro, quebrar o protocolo do Senhor conseguir hoje salvar um árabe aí, irmão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eles vão ouvir falar e vão rejeitar, vão negar. Como eu falei para você semana passada, terão 2 testemunhas pregando, terão anjos pregando, e terá glória emanente, né? A glória que emana, né? Do próprio Cristo vindo das nuvens. E mesmo assim, irmãos, mesmo assim não vão querer, eles vão rejeitar essa graça.